Segue até o Carnaval a Operação Pé na Areia, realizada pela Prefeitura do Guarujá. O objetivo é deixar a praia segura e tranquila para todos. As mercadorias foram apreendidas e os vendedores que não tinham autorização, autuados. Foram apreendidas algumas roupas, chapéus que são vendidos de forma ilegal, sem autorização. Então o guarda municipal, junto com o fiscal, faz a abordagem e traz aqui para a nossa base para fazer a autuação e para pegar os dados, para que posteriormente a pessoa, se ela com nota fiscal, fazer toda a parte administrativa e reaver o seu material. Além do comércio ilegal, os agentes estão atentos ao som alto. Aquelas caixinhas super potentes estão proibidas. Pode escutar o seu som no celular, mas na caixinha de som não, por conta da propagação do som, atrapalhando a pessoa que está na barraquinha do lado, querendo aproveitar, curtir a praia, né? Então, dessa forma, a gente faz a orientação, a pessoa acatando, desligando, sem problemas. Praia que segue, né? Agora, caso contrário, nós também fazemos a apreensão da caixinha. A Operação Pé na Areia, em Guarujá, começou em 25 de dezembro de 2019 e vai durar até o Carnaval. Para os banhistas, a operação está aprovada. E a gente se sente mais segura, mais confiança. Mais tranquilo para curtir. Tranquilo, principalmente com as crianças, né? E apesar desta operação ter sido realizada com o objetivo de manter a tranquilidade nas praias de Guarujá, um guarda municipal agrediu com um soco um ambulante que estava na faixa de areia, também em Pitangueiras, o que causou tumulto. Toda a ação foi gravada por um banhista que estava no local. Para falar mais sobre esse caso, nós vamos conversar ao vivo com o repórter Carlos Lopes para contar para a gente o que aconteceu. Olá, Carlos, boa noite. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. Olha, antes da agressão, houve confusão generalizada entre guardas municipais e ambulantes. Nas imagens, é possível ver o tumulto. Em um determinado momento, um homem que foi dominado tenta se soltar e, na sequência, acaba levando um soco de um dos guardas. Por fim, o homem sai carregado enquanto um dos guardas joga spray de pimenta nas pessoas que estavam próximas. Sobre este caso, Irineu, a Prefeitura de Guarujá informou que o ambulante estava sem licença ou qualquer tipo de alvará e ainda oferecia aos banhistas produtos eletrônicos sem comprovação de origem. Por isso, houve a apreensão da mercadoria. Ainda segundo a Prefeitura, esse ambulante chegou a cuspir em um dos agentes. A administração municipal admite que um dos guardas acabou agredindo esse vendedor e que o caso foi encaminhado à Corregedoria da Guarda Civil Municipal, onde vão ser apuradas as circunstâncias da agressão e eventuais excessos. Até a conclusão desse processo, Irineu, esse agente em questão vai ficar afastado das atividades de campo, sendo aproveitado apenas na parte interna, no atendimento administrativo interno. Esse caso também foi registrado em termo circunstanciado na delegacia sede do Guarujá. É com você, Irineu. Vilão de incêndios que aconteceram recentemente em Santos, os carregadores de celular precisam ser utilizados com mais atenção. Nós ouvimos dicas importantes de quem entende do assunto. Toda noite, Paula tem o hábito de colocar o celular para carregar na cabeceira da cama. Será que é correto? Quem responde é este engenheiro de computação. Há uma recomendação em que você deixe sempre a tela do celular para baixo, porque você não deixa o contato da bateria diretamente com a superfície, você diminui um pouco o aquecimento, mas isso não é uma especificação do fabricante. O fabricante, ele simplesmente ele determina que você use carregador original. O carregador original é essencial. Sempre tomar o cuidado de nunca deixar ele apoiado numa superfície que possa propagar chama. Por exemplo, a cama é um altíssimo risco para você deixar. Ou próximo, cortinas. Você sempre deixar ele numa área, por exemplo, numa mesa de vidro, uma pedra de granito. E o usuário precisa ter muito cuidado, viu? Somente em Santos, em menos de 5 dias, ocorreram 2 incêndios em apartamentos por causa de celulares que estavam carregando. O primeiro incêndio foi no bairro da Pompeia, causado por um carregador de celular. 3 apartamentos foram atingidos.
E o segundo incêndio aconteceu em um apartamento nesse edifício, na Avenida Saldanha da Gama, na Ponta da Praia. Um carregador de celular também teria explodido. Lá estava sobre a cama e aí isso teria causado incêndio. Quando o morador chegou, ele presenciou o cabo, o celular e a tomada pegando fogo, mas já não conseguiram mais controlar. Depois das orientações, Paula garante, vai mudar o hábito. Vi que o ideal seria a gente deixar em alguma superfície fria, né? Então, o que eu pretendo fazer? Tirar a capinha e deixar ele carregando na pia do banheiro, que é de mármore, é uma superfície fria, e como ele colocou, com a tela virada para baixo. O homem que foi atropelado por um trator que fazia limpeza da faixa de areia em Praia Grande morreu depois de ficar 6 dias internado. E sobre este caso, nós voltamos a falar com o repórter Carlos Lopes. A causa da morte já foi informada, Carlos? Irineu, a Associação Paulista de Desenvolvimento da Medicina, responsável pelo Hospital Irmã Dulce, não informou a causa da morte. O que sabemos é que esse homem sofreu uma fratura na face e ficou 6 dias internado em estado grave. Ele foi atropelado pelo trator enquanto dormia na praia do bairro da Aviação. Depois do caso, a Prefeitura de Praia Grande reforçou a orientação com os funcionários para que o serviço seja encerrado assim que for notada a chegada de banhistas. Irineu, outro caso também aconteceu em São Vicente, um caso bem semelhante. Uma senhora de 75 anos morreu. A vítima estava deitada em uma cadeira de praia quando foi atropelada pelo trator. O motorista não tinha habilitação e assumiu a direção porque o colega dele teria ido ao banheiro. Olha só. Depois desse episódio, a Prefeitura de São Vicente passou a colocar um homem a pé para acompanhar o trabalho do trator na praia. Irineu. Ainda em São Vicente, são os moradores de uma das principais avenidas da cidade náutica que não aguentam mais conviver com tantos problemas. Há mais de um ano, eles esperam uma solução do poder público. De um lado, asfalto, do outro, terra. O contraste é na Avenida Dom Pedro II. Apenas um lado foi pavimentado e quem mora aqui sofre com os transtornos causados pela poeira e com os inúmeros buracos. Tem muitas pessoas aí que estão tendo problema de respiratório por conta dessa poeira. Então está na hora de reaver essa situação. Eu não quero saber se é prefeitura, se é governo do estado, eu quero que resolva o problema. Que nosso sofrimento aqui já está humano já e os moradores não aguentam mais. Ana Paula nos convidou a entrar na casa e mostrou que tem areia por todo canto. Os moradores fizeram um abaixo-assinado que foi entregue à prefeitura, mas até agora nada. Indignado, Manuel fez um bolo para comemorar o aniversário de 1 ano da paralisação da obra e de espera pelas obras de pavimentação. Nós só queríamos nada mais uma manutenção, porque antigamente era sextavado, aqueles bloquetes sextavado. Ninguém pediu para asfaltar. Agora estamos aqui abandonados. Não temos condições mais de viver. É sujeira, é lama, é mato, é tudo de ruim, é rato. Tudo de ruim está na rua por conta deles, de ter tirado o que estava certo para deixar nessa situação. Se eu não pagar o imposto, eu vou tomar multa? É isso? E aqui, como é que fica? E o lado deles? Então tem que ver o nosso lado também, né? Em nota, a Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, informa que as obras na Avenida Dom Pedro II foram paralisadas devido à suspensão do convênio do governo do estado. De acordo com a SEDUP, a avenida está no cronograma de obras, com previsão de início para janeiro do ano que vem. A gente paga uns impostos caríssimos. E aí que não pague não, que eles vêm aqui cobrar da gente, né? Então a gente também quer que eles tenham um respeito pela população que está aqui sofrendo horrores com essa situação. Se você, assim como o pessoal lá da Cidade Náutica em São Vicente, tiver algum problema no seu bairro, entre em contato com a nossa produção. É nosso dever, como prestadores de serviço, darmos voz à comunidade regional. Anote o número do nosso telefone, 3202-7179. 3202-7179. Como se janeiro já não tivesse contas suficientes, o trabalhador em Santos e Praia Grande vai ter que encarar mais um aumento. O transporte público está mais caro. R$ 4,65 é o valor da passagem.
são 35 centavos a mais. O novo preço começou a valer nesta segunda-feira. O último aumento havia sido em janeiro de 2019, um ano atrás. Desta vez, o aumento foi de 8%. Segundo a Prefeitura de Santos, para definir o novo valor, foram considerados os aumentos nos salários dos funcionários das empresas e também no preço dos combustíveis e de peças de reposição. Vale lembrar que não foi apenas em Santos que o valor da passagem de ônibus aumentou. Em Praia Grande também subiu para R$ 4,65. Para quem trabalha de segunda a sexta e pega a condução para ir e voltar, o reajuste representa 70 centavos a mais por dia. No final do mês, a conta fecha em R$ 14 a mais para desembolsar. Parece pouco, mas não para quem precisa do transporte público. Eu ganho um salário pouco, né? Para pagar e é difícil. Eu acho muito caro, muito caro. Assim não dá, né? Não, é difícil. Podia aumentar uns 10 centavos, mas na Praia Grande, 30 centavos, 35 centavos, pesa. E os ônibus lá, você fica num ponto, 40, 50 minutos, não tem linha. Se eu for falar aqui para vocês, vai demorar bastante. É complicado. E o que está mais caro também é o etanol. O preço do litro já passa dos R$ 3,00. Mesmo assim, segundo o especialista, ainda compensa abastecer o carro com o combustível. No carro de Edmar, só etanol. Porque no momento compensa, o preço da gasolina está muito puxado, muito caro e para nós que trabalhamos com transporte, né, o consumo de combustível é o carro-chefe. Mas a maioria dos motoristas prefere a gasolina quando vê o preço do etanol. No estado de São Paulo, o litro custa em média R$ 3,00. Na região, passa desse valor. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, só na última semana subiu 0,35% na maior parte do país. A gasolina está 4 e alguma coisa, para mim acaba sendo mais vantajoso a gasolina. Que a diferença não compensa porque também dá muito problema a gasolina no carro, no motor. Então, para mim é só gasosa. Segundo especialistas, para ser vantajoso, o etanol precisa custar menos que 70% da gasolina. Para o economista Rodolfo Amaral, não é bem assim. Também depende do perfil do consumidor. Se é um cara que viaja muito, longas distâncias, dependendo do veículo, sim, compensa. Tá? Se for uma questão rotineira de cidade, viagens de dimensões pequenas, 3 ou 4 quilômetros de distância por dia, eu creio que não compensa. Mas, de qualquer forma, o santista, como eu disse, o morador da região, ele tem o hábito do consumo da gasolina, certo? O preço do etanol, claro que influencia, mas dependendo do nível de consumo não vai variar tanto e não vai prejudicá-lo tanto, em que pese ser abusivo esses aumentos sucessivos que a gente vem registrando em todo o país. Jair Bolsonaro decepciona trabalhadores portuários em Santos. O presidente da República cancelou a visita que faria à Codesp. Logo cedo, o esquema de segurança já estava montado. Na porta da Codesp, a guarda portuária isolou parte da rua e os agentes mantinham vigilância. A notícia da vinda de Bolsonaro fez com que estivadores fossem ao local. Eles queriam reivindicar com o presidente melhorias para a categoria. Nós estamos aí com uma lista de reivindicações, né, ao nosso presidente que se encontra aqui em Santos, para que tenha melhorias aí na situação do porto, do nosso mercado de trabalho, que hoje está meio complicado, entendeu? As nossas negociações que estão em andamento, né? Para ele ficar ciente do que está acontecendo realmente com o trabalhador aqui no Porto de Santos. Precisa melhorar? Com certeza, precisamos melhorar e precisamos ter atenção do presidente da Codesp, atenção do presidente da República e do governador do estado de São Paulo. Mas o presidente não veio. No final da manhã, todo o esquema de segurança foi desmontado. E segundo informações da assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro passou a manhã de segunda no Forte dos Andradas, descansando, onde ele está hospedado desde a última quinta-feira. Os estivadores terminaram a manifestação na porta da Codesp. No domingo, Jair Bolsonaro passou o dia no Forte e recebeu a visita de Thail Bueno, que foi campeão de surf, ficou tetraplégico depois de um acidente
e hoje viaja ao mundo falando sobre superação. O presidente mandou mensagem para a família do surfista. Olá, mamãe Diana, Mariana e Isabela. Estou bem acompanhado aqui. Um beijo vocês três. Muito obrigado pelo carinho, apoio e consideração. Valeu. No sábado, Bolsonaro passeou de jet ski em São Vicente. Seja bem-vindo, cuidado aqui para não encostar. É um prazer recebê-lo aqui, ó. Estou aqui do teu vizinho, da Baixada. Pô, prazerzão. Obrigado aí. O presidente também visitou o Forte Itaipu, em Praia Grande. Para falar sobre como foi a despedida do presidente Jair Bolsonaro no Forte dos Andradas nesta segunda-feira, o último dia dele aqui na região, nós vamos chamar novamente o repórter Carlos Lopes. Carlos, os eleitores conseguiram ver, pelo menos, o presidente? Sim, Irineu, eles conseguiram. E olha que tinha muita gente na porta do Forte dos Andradas. Antes de deixar essa unidade do Exército Brasileiro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi a pé falar com toda essa multidão que estava na porta do forte. Ele recebeu o carinho dos eleitores, cumprimentou quem estava na entrada, tirou fotos e fez até selfies com os policiais militares que faziam a segurança do local. Depois de 5 dias aqui na região, ao lado da filha Laura, Jair Bolsonaro, de helicóptero, seguiu para Brasília. Ele chegou na capital federal por volta das 4 da tarde. E, segundo a assessoria de imprensa do presidente da República, não há nenhum compromisso oficial agendado. Voltamos com você, Irineu. Obrigado, Carlos. Terça-feira de sol e calor em toda a região. Veja detalhes na previsão do tempo. Em Santos, o sol aparece quase o dia todo com algumas nuvens. Não deve chover. Mínima de 24, máxima de 32 graus. Mesmas temperaturas no Guarujá, entre 24 e 32 graus. O sol deve aparecer entre nuvens durante todo o período. Faz sol pela manhã em Cubatão e deve haver aumento de nuvens à tarde. Mínima de 24, máxima de 31 graus. São Vicente tem sol e não há previsão de chuva. Mínima de 24, máxima de 31. Sol em Praia Grande e temperaturas variando entre 26 e 31 graus. Muito sol e calor em Mongaguá, onde a mínima será de 26 e a máxima pode chegar aos 34 graus. É hora do nosso giro esportivo. O Santos está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Palmeiras, São Paulo e Corinthians avançam. Rodrigo Martins, jornalista do Santa Portal, analisa. Foi por pouco. Depois de um empate em 1-1 no tempo normal, o Santos perdeu nos pênaltis para a Ponte Preta, 3-2. Foi um jogo disputado debaixo de muita chuva lá em Oswaldo Cruz e isso acabou prejudicando um pouco o ritmo, né, do time do Santos, que é um time mais técnico, uma equipe que gosta mais de trabalhar a bola. Com um campo pesado fica um pouco difícil. A Ponte Preta abriu o placar com o Sandro e o Santos conseguiu empatar no segundo tempo com o Ivonei. E o grande destaque da partida acabou sendo o goleiro Caio da Ponte Preta, que fez grandes defesas durante o tempo normal e brilhou nos pênaltis com 3 defesas nas cobranças. E o Santos acabou amargando uma eliminação. É uma pena pela campanha que o Santos fez. O Santos acabou saindo invicto da competição, mas acabou tendo esse azar de ser derrotado nas penalidades máximas. Já o São Paulo não tomou conhecimento do Flamengo de Guarulhos e goleou por 5-0. O Palmeiras também avançou, 3-0 diante do Sertãozinho. O Corinthians completou o trio de ferro depois de bater o Cuiabá por 3-1. O Corinthians teve uma atuação tranquila contra o Cuiabá, fez uma partida muito segura e vem fazendo uma campanha consistente. O Corinthians aí é um dos candidatos ao título da Copinha, junto com os outros grandes de São Paulo. E é uma equipe muito forte. O Corinthians tem uma grande tradição, né? Uma equipe sempre muito vitoriosa na Copinha e vai tentar buscar mais uma vez o título da competição. Palmeiras bateu o Sertãozinho, também teve uma boa atuação, venceu com tranquilidade e vai pegar o Goiás na próxima fase, né? Vai pegar o Goiás jogando amanhã em Araraquara. O Palmeiras tem uma equipe muito forte também na categoria de base, já há anos que o Palmeiras vem se destacando e vai em busca do seu primeiro título na Copinha. São Paulo
São Paulo goleou o Flamengo de Guarulhos 5-0, né? Fez uma atuação segura também. São Paulo há de se destacar que vem crescendo na competição. O Tricolor começou ali com um empate com o Operário do Paraná na estreia, mas acabou engatando uma boa sequência e agora vem despontando como um dos candidatos ao título. São Paulo que é o atual campeão, né? São Paulo atual campeão, pega amanhã o Santa Cruz jogando em São Bernardo do Campo e tem tudo para avançar para a próxima fase e vai ser uma das equipes que com certeza vai brigar pelo título até o final. Já o elenco profissional do Santos segue treinando na cidade sob o comando do técnico português Jesualdo Ferreira. O zagueiro Luiz Felipe renovou por mais uma temporada e o goleiro Vanderlei pode mesmo deixar o clube. O Vanderlei, ele tem uma proposta do Grêmio para sair. Muito se especulou que com a mudança do comando técnico talvez o Vanderlei pudesse continuar no clube, mas a situação dele, parece que o Jesualdo Ferreira, o novo treinador, vai querer manter o Everson como titular e sem espaço. O Vanderlei tem um salário muito alto, o clube teria que se desfazer do jogador para fazer caixa e também aliviar um pouco a folha salarial. E quem tem filho não pode esquecer que, além dos impostos do começo do ano, tem as despesas com o material escolar. Para economizar, órgãos de defesa do consumidor recomendam a velha pesquisa e outros cuidados. A lista é grande. Deve ter uns 20 itens, mais ou menos. Tudo que eles querem é personagem. Nada, se você for olhar mochila, estojo, essas coisas, tudo vai ser de personagem. Então, dependendo do personagem, fica muito mais caro. A velha pesquisa não pode ficar de fora da lista de prioridades. Levantamento do Procon de São Paulo indica que a diferença de preços nos itens de material escolar pode passar de 300%. É importante que ele tenha acesso quando da matrícula do filho e também verifique na lista se não há exigências por parte do estabelecimento de ensino de itens que são de uso coletivo. Esses itens já fazem parte da precificação da mensalidade escolar e não podem, portanto, ser exigidos como um acréscimo ou algo a mais na lista de material. Além disso, o consumidor deve sempre ficar atento porque não pode haver uma imposição em relação à marca, em relação a algum tipo específico de produto. Muitos pais decidiram antecipar as compras para evitar a correria de última hora. Esta papelaria na zona noroeste de Santos triplicou o quadro de funcionários e abre de segunda a sábado para atender a demanda. E para que a despesa com material escolar não pese tanto no bolso, oferece facilidades no pagamento. No dinheiro a gente dá 15% de desconto. E no cartão de crédito, além de dividir em 3 vezes, ainda damos 10% de desconto. Uma boa dica é os pais e os consumidores verificarem se podem reaproveitar materiais que sobraram do ano passado ou do irmão mais velho para o irmão mais novo, gerando com isso também uma boa economia. A edição de hoje fica por aqui. Aliás, a partir de agora, você que acompanha a nossa programação pela NET pode sintonizar o canal 513. Lá também já estamos transmitindo todo o nosso conteúdo em HD. Você continua bem informado pelo Santa Portal e pelas nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.